Olá, jovens, tudo certo? Meu nome é Matheus Roveda e minhas boas-vindas a você a mais uma aula aqui do curso de GNU Linux. Fiquei um tempo parado, mas estou retomando agora para a gente continuar esse curso e finalizar ele. Bom, a gente já aprendeu aqui nas outras aulas, e se você ainda não assistiu, aqui no card e na descrição estará a playlist para você assistir todas as aulas até o momento. Mas a gente já aprendeu aí um pouco sobre a interface, como ela funciona. Também aprendemos aí sobre o terminal e vimos alguns comandos importantes, como editores de texto, para a gente se movimentar, remover, renomear ou excluir arquivos. O que a gente vai ver agora são alguns comandos a mais para a gente manipular texto também. Ou seja, para a gente poder visualizar o conteúdo de um arquivo, poder visualizar só o começo ou visualizar só o final. De resumo, a gente está falando aí de 3 comandos. O comando cat, para a gente pegar o conteúdo, o comando head, para a gente visualizar o começo de um arquivo, e o comando tail, para a gente visualizar o final de um arquivo. Eu criei um arquivo aqui chamado teste.txt, e se a gente utilizar o VIM ou o Nano ou qualquer outro editor e abrir esse arquivo, nós podemos visualizar que eu tenho aqui um texto, né, uma palavra, depois eu tenho uma frase, vários enters e por fim mais uma frase. Mas eu não quero toda vez ter que abrir esse arquivo com um editor de texto. Imaginem que a gente está visualizando um arquivo de logs, né? Eu não quero editar nada do que está lá, eu só quero ver o conteúdo. Para eu visualizar o conteúdo como um todo, a gente utiliza o comando cat. E qual é a sintaxe dele? A gente utiliza o comando e passa o caminho do arquivo que a gente quer abrir. Como eu quero visualizar o teste.txt e ele está na mesma pasta que eu estou, simplesmente eu passo aqui o nome dele. Caso ele estivesse em outra pasta, aí eu teria que passar o caminho completo para chegar até ele. Vou dar um Enter aqui e vocês podem visualizar que ele colou todo o conteúdo do arquivo aqui no terminal e já colocou, né, uma próxima linha para eu continuar digitando. Então o comando cat ele faz isso, ele pega todo o nosso arquivo, tá, do início até o final, e joga aqui para o terminal para a gente poder visualizar. Isso significa que se o arquivo for muito grande, ele vai poluir bastante aqui o nosso terminal. Mas é uma forma muito boa de visualizar porque a gente consegue encontrar todas as informações. A gente vai ver um pouco mais à frente o comando grep, tá? E aí a gente vai conseguir filtrar também essa exibição aqui no terminal. Mas imaginem agora que eu queira pegar somente o começo desse arquivo. Eu não quero saber tudo que tem nele, eu só quero pegar as primeiras 2 linhas ou as primeiras 15 linhas daquele arquivo. Como que a gente utiliza? Qual comando a gente utiliza? A gente vai utilizar o comando head, de cabeça. E aí também a gente passa o arquivo que quer abrir. Eu dei um Enter aqui e observem que ele me trouxe aqui o oi, eu sou um texto, e me trouxe mais algumas linhas em branco. Por padrão, o comando head, quando a gente não passa parâmetros, ele traz as primeiras 10 linhas do arquivo. Então lembrem que lá quando eu utilizei o cat, a gente tinha também a frase sou a última linha. E aqui ela não apareceu, justamente por isso. A gente também pode passar um parâmetro chamado "-n", que é a quantidade de linhas. Então imaginem que eu queira pegar somente a primeira linha desse arquivo. Eu vou utilizar o head, "-n", 1 e o nome do arquivo. E ele me trouxe aqui somente o oi. Bom, agora eu quero pegar as 2 primeiras linhas. Troco o 1 pelo 2 e agora ele me trouxe oi, eu sou um texto. Tá? Então o comando head ele serve para a gente pegar o começo de um arquivo. Ao contrário dele, nós temos o comando tail, que serve para a gente pegar as últimas linhas de um arquivo. Então, a utilização dele é bem similar, tá? É o nome do comando e o arquivo que a gente quer. E por padrão também, ele traz aí as últimas 10 linhas do arquivo. O comando tail também tem o parâmetro "-n", né, que a gente pode passar, por exemplo, para trazer somente a última linha,
trazer a última e a penúltima e por aí vai. Mas o interessante do comando tail é um parâmetro chamado "-f". Ele é muito utilizado quando a gente está trabalhando com arquivos de logs ou com arquivos que recebem algum tipo de modificação. Vamos simular um exemplo aqui, tá? Para a gente utilizar esse "-f", e aí eu já vou demonstrar o que ele faz. A gente simplesmente passa tail, "-f" e o nome do arquivo. Observem que ele trouxe aqui as 10 linhas, né, as últimas 10 linhas, e colocou um cursor piscando. O que o "-f" faz? Ele faz com que a gente fique visualizando as últimas linhas do nosso arquivo. Então eu vou abrir aqui uma nova tela, tá? E vou modificar esse arquivo. Vou colocar os dois lado a lado, só para a gente ver a coisa acontecendo, tá? Eu tenho aqui então um tail "-f" e está me mostrando sou a última linha. O que eu vou fazer? Não se apeguem ao comando, tá? Eu vou colocar aqui uma informação ao final desse arquivo teste.txt, utilizando o comando echo. A gente também vai ver um pouco mais à frente. Fiquem observando aqui na tela da esquerda, quando eu der um Enter, o que vai acontecer? Ó, dei um Enter e apareceu aqui a palavra teste. Então, o "-f" ele significa fica observando esse meu arquivo nas últimas linhas. Ele é extremamente importante justamente para quando a gente está vendo um arquivo que tem modificações. Imaginem um log de acesso, tá? Um arquivo que salva todas as informações sobre um acesso a um determinado site. E a gente quer ver se a nossa requisição, se a nossa visita no site está chegando no servidor. A gente pode dar um tail "-f" no arquivo de log, tá? Que é um arquivo de texto, e ficar observando ele. E aí, acessar o site. Se estiver funcionando, ele vai colocar aqui um registro de log, que é a mesma coisa que eu simulei aqui, tá? Mandando escrever nesse meu arquivo. A gente também aqui no tail "-f", tá? A gente pode dar uns enters aqui se a gente quiser separar essa informação. Lembrando que esse enter aqui, ele é só na visualização, tá? A gente está com o arquivo aberto e a gente está visualizando as últimas linhas nele, tá? Então, se a gente der um enter e mandar inserir uma informação, observem que ele me trouxe aqui embaixo. Mas, se eu abrir esse arquivo teste.txt, não vai ter nenhum enter aqui dentro. Por quê? Porque é somente na visualização. Então, o comando tail, ele visualiza aí as últimas linhas do nosso arquivo, e se a gente utilizar o parâmetro "-f", ele fica observando toda nova linha que for inserida neste nosso arquivo. E assim a gente consegue manipular um pouco melhor a visualização de arquivos, principalmente de texto. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não te esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um joinha e compartilhar com seus amigos ou sua rede para mais pessoas terem acesso a esse conhecimento livre. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença e até mais.